Muito obrigada, Pai querido, por esta porção maravilhosa, oh Pai Santo. Agora, meu Pai, nos dá do Teu Espírito Santo, para que Ele nos abra o entendimento, meu Pai, para que esta palavra entre no nosso coração e no nosso espírito, e nós venhamos entender profundamente, Pai querido, o que é o Teu Evangelho. O que é, meu Pai querido, o Teu ministério, de que maneira Tu faz a Tua obra, Pai. Não é religião, meu Pai, não é letra, não é coisa natural. Muito pelo contrário, é o reino dos céus na terra e é poderoso, Pai querido, ó Jesus maravilhoso. Muito obrigada, Jesus maravilhoso, nos conceda agora entendimento, clareza, nos dá o profundo discernimento através do Teu Espírito Santo desta palavra, para que ela possa ter efeito nas nossas vidas. Espírito Santo, faça isto. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem nos dar entendimento, nos tirando todo impedimento, que esta palavra entre nos nossos corações e ela faça habitação e nos molde segundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, faça esta obra nas nossas vidas e nos limpe e nos purifica com a Tua palavra, nos usando nas Tuas mãos da maneira que Tu queres. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus e aleluias. Queridos, que palavra maravilhosa. A partir de agora nós vamos ter este ensino concedido pelo Espírito Santo de Deus e vamos iniciar pelos versículos 9 e 10, que diz assim: mas como alguns deles, aliás, queridos, eu errei aqui, inicia pelo 8, eu anotei o 9, mas inicia no 8, no versículo 8, que diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses do reino, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. O 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Que maravilha, queridos! Qual é o entendimento que o Espírito Santo nos dá, queridos, através destes primeiros 3 versículos que nós lemos agora? É o quanto a palavra de Deus, é o quanto o evangelho do reino, queridos, ele precisa ser disseminado de novo sobre a face da terra. O evangelho da verdade trazido por Jesus. O evangelho poderoso que realmente fala aquilo que Deus mandou que fosse falado, apregoado, anunciado, disseminado sobre a face da terra através da Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, este evangelho, ele é poderoso. Este evangelho, ele fala exatamente a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a respeito da grande obra de salvação que Deus trouxe sobre a face da terra através de Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam fazendo aquela obra, aqui nós vemos que eles começaram a percorrer a face da terra, iniciando por aquele lugar. Exatamente como Jesus falou, em Jerusalém, em Samaria e aí por diante até os confins da terra. Os apóstolos naquele tempo, queridos, eles levaram este evangelho do reino muito adiante. Eles levaram para muitos lugares. Se eles não alcançaram a face da terra toda, mas eles foram levados pelo Espírito Santo a espalhar este evangelho muito longe. Foi alcançado muito longe de Jerusalém.
a ponto de entrar para a Bíblia Sagrada e agora alcançar a face da terra. Queridos, aqui nestes 3 versículos nós vemos a maneira como Deus age para levar o seu evangelho. No versículo 8 diz: e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. 3 meses numa única sinagoga. Paulo pregou frequentemente e muita gente ouviu o evangelho ali, né? O evangelho do reino. E aqui no versículo 9 diz: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Olha o que aconteceu. Paulo saiu daquela sinagoga porque muita gente se opôs e começou a fazer frente da maneira em que o inimigo age, tentando difamar a obra de Deus, difamar o evangelho de Cristo, o nome de Cristo. Então Paulo viu ali que havia terminado o tempo dele naquele lugar, ele saiu dali, escolheu quem estava servindo a Deus com sinceridade, separou daquele lugar. E o que foi que ele fez? Foi para um outro lugar. E neste outro lugar, que era uma escola de um certo tirano, que não diz o nome aqui, só ali Paulo pregou o evangelho durante 2 anos, né? E toda aquela região da Ásia, diz aqui, toda aquela região ouviu a palavra do Senhor. Ou seja, era o próprio Espírito Santo fazendo aquilo através de Paulo. Era o próprio Espírito Santo, queridos, fazendo aquilo através dos discípulos, de uma maneira minuciosa, até que todos ouvissem o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos para o 11 e o 12, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, o 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Não é isto que nós vemos falando, queridos, desde o início? A obra de Deus, ela é sobrenatural. A obra de Deus, ela é poderosa. A obra de Deus, quando é feita pelo Espírito Santo, ela é confirmada de maneira sobrenatural, de maneira, queridos, fora do nosso natural. E o que é que nós vemos? Vemos coisas impossíveis acontecer, como prodígios e maravilhas. E isto, querido, tem que ser feito através de nós. Nós temos que estar preparados para ser templo do Espírito Santo, para sermos habitação do Espírito Santo e ele poder fazer esta grande obra espiritual através de nós. O que nós vemos aqui no versículo 11 é coisa tremenda. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Significando o quê, queridos? Que Paulo, ele era usado pelo Espírito Santo de Deus. Era um homem entregue profundamente a Deus, a ponto do Espírito Santo ter esta condição de usar a Paulo e a todos os demais apóstolos e discípulos. Eram muitos deles que eram usados desta maneira, nos mostrando aqui, queridos, que é este o Evangelho de Cristo, é desta maneira que Deus quer fazer a sua obra através de nós neste tempo. Por isso, a grande necessidade de uma entrega total e absoluta. A grande necessidade de uma busca de um relacionamento profundo com Deus, de obediência, de renúncia, de entrega, a ponto de Deus nos preparar para nos usar de tal forma. Por quê? Vamos ler aqui
do versículo 13 ao 15, que diz: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O 14. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. O 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Observe isso aqui, queridos. Se nós não termos profundeza com Deus, a ponto do Espírito Santo habitar em nós e fazer esta obra através de nós, queridos, tudo que nós vamos fazer a Deus é um fracasso. Será um fracasso. Embora nós venhamos a achar que estamos fazendo alguma coisa para Deus e que Deus está aceitando, queridos, temos que ter cuidado. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha a situação. Eles achavam, queridos, que sem a comunhão que Paulo tinha com Deus, sem a comunhão que Paulo tinha com Jesus, sem o poder que havia na vida de Paulo, eles podiam fazer a mesma obra que Paulo fazia. E quem eram aquelas pessoas, queridos? Filhos dos principais dos sacerdotes, ou seja, filho dos religiosos. Daquelas pessoas escolhidas por Deus para ser digamos assim, as pessoas que detinham o evangelho de Cristo, as pessoas que detinham a lei de Moisés, aquelas pessoas que se achavam escolhidos de Deus para ser donos da lei de Moisés. Eles se achavam assim, eles pertenciam a Deus, a lei de Moisés era deles, mas eles não conheciam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles não se convertiam. Não eram convertidos, não amavam a Deus e não buscavam uma intimidade com Deus profunda, mas eram pessoas importantes do meio. Eram pessoas que quem olhava dizia: eles podem fazer essa obra porque eles são do povo de Israel. Eles são do povo escolhido de Deus, eram. Mas eles mesmos não buscavam amar a Deus, não buscavam intimidade com Deus, não buscavam andar na direção de Deus. E o que eles faziam? Quando eles achavam que podiam fazer isso, eles não diziam: eu repreendo esse espírito maligno, eu repreendo esse espírito de enfermidade em nome de Jesus, que está na minha vida. O que era que eles diziam? Nós fazemos isto em nome do poder que está na vida de Paulo. Era da vida de Paulo. E o que nós vemos aqui no versículo 14, aliás no 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você está pensando, queridos, que o inimigo das nossas almas não nos conhece? O inimigo das nossas almas nos conhece, queridos. Ele sabe se nós temos realmente o Espírito Santo em nós. Se ele não conhece a nossa mente, não conhece o nosso pensamento, nos conhece pelas nossas atitudes. O inimigo das nossas almas, ele nos observa 24 horas. Ele sabe. Quando nós temos a luz do Espírito Santo, o inimigo vê, os demônios veem. Ele sabe quem nós somos. Observe aqui que quando aqueles homens quando eles achavam que tinham o mesmo poder de Paulo, que foram expulsar aqueles demônios, o que foi que o demônio disse? Eu conheço quem é Jesus. E eu sei muito bem quem é Paulo. No versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Está vendo, queridos?
Os demônios sabem. Se tem uma pessoa que o inimigo está interessado, é naquele que realmente carrega consigo o Espírito Santo de Deus. Quem não carrega isto, não interessa para o inimigo. O inimigo não tem medo. Para ele não é problema nenhum um crente que não tem a sua vida no altar de Deus. Um crente que realmente não tem a sua comunhão profunda com Deus. Mas é ao contrário. Este tipo de crente não interessa ao inimigo. Não oferece para o inimigo perigo nenhum. Agora, a partir do momento que você trata sério com Deus, que você passa a ter o Espírito Santo de Deus e a luz do Espírito Santo passa a brilhar através de você, aí sim. Aí o inimigo tem com o que se preocupar. Observe que quando este Espírito responde para estes homens, ele diz: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, olha, não me interessa. Né? Eles dizem bem claro: eu conheço, nós conhecemos Jesus. E bem, nós conhecemos muito bem a vida de Paulo. Nós atentamos e estamos vigiando esse homem. Nós estamos ao redor dele 24 horas observando ele, porque ele é um perigo. Mas vocês, olha, não nos interessa a vida de vocês. Nós não temos o menor interesse, porque vocês não nos despertam perigo nenhum, né? Vamos para o versículo 16 e 17 que diz: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha que situação. Querido, se você não tem a sua vida no altar de Deus, se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não leva uma vida espiritual com Deus, de comunhão profunda, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: dificilmente você estará fazendo alguma coisa para Deus. Porque a obra de Deus é espiritual e não material, muito menos religiosa. A obra de Deus é sobrenatural. Você tem que se entregar profundamente a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Assim fazendo, Deus vai ver que você realmente quer, que você realmente é sincero com isto e que você está disposto a pagar o preço. E que preço? Eu que o diga, né? Então, queridos, sendo assim, aí Deus, ele vai se ocupar com você. Ele vai lhe tomar nas suas mãos e ele vai lhe moldar, vai lhe preparar, lhe trazendo o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, para que ele faça esta obra purificadora através de você. Ele vai lhe purificar e vai habitar em você, e assim como ele fazia com Paulo, assim como ele fazia com os discípulos, ele fará através da sua vida. Para que quando o inimigo vier, ele não venha lhe envergonhar, como ele fez com estes homens que eram religiosos, eram do povo de Deus, tinham a lei de Moisés, mas na realidade não tinham a Jesus Cristo. Porque é o próprio Jesus que habita em nós através do seu Espírito Santo. E os demônios sabiam. E o que foi que os demônios fizeram? Ah, queridos, fizeram palhaçada, digamos assim. Porque palhaço é um demônio.
e fizeram isto motivo de piada, de chacota. Usaram aquela pessoa que eles estavam possuindo e fizeram com que aquele homem pulasse nestes dois homens, arrancasse a roupa deles. E eles fossem envergonhados em praça pública. É assim que o inimigo faz. Portanto, queridos, nós temos que ter esta absoluta certeza de que nós estamos realmente preparados para levar o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Porque aqueles homens, queridos, eles foram se envolver com o espírito que estava em Paulo. Eles foram fazer a obra se utilizando do espírito que estava em Paulo. Chegaram lá e disseram para o homem: olha, eu esconjuro-vos, usando até uma palavra que não é do costume de um crente em Deus usar. Para quê? Só para ser envergonhados. E aqueles demônios olharam e disseram: mas que pouca vergonha, mas que audácia dos homens destes vêm querer se utilizar do Espírito Santo de Deus. E Deus mesmo permitiu aquela situação na vida daqueles dois homens, que eles fossem envergonhados daquela maneira. Vamos ver, queridos, dos versículos 18 ao 20, que diz assim: aliás, o 17 diz: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O 18 diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O 19: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. O 20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha que maravilha! O Evangelho de Cristo, queridos, é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus mesmo disse: se não houver sinais, não há quem creia. Principalmente no tempo de hoje, queridos, que para todo lado que você vira é pessoas pregando o Evangelho sendo pregado, mas não tem poder, não tem sinais, não tem prodígio, não tem maravilha, e que quando muito tem, você precisa ter certeza se é realmente o Espírito de Deus que está operando ali. Porque o diabo também opera, queridos, sinais, prodígios e maravilhas, e não é de Deus. Ainda tem esse perigo, do inimigo estar fazendo sinais, prodígios e maravilha, e você achar que é de Deus, porque você não tem o espírito de discernimento para saber se aquilo é Deus ou é as trevas que está fazendo. Se é da luz ou se é das trevas, se é de Deus ou se é do inimigo. Mas o que nós vemos aqui é que com estes sinais, prodígios e maravilhas, com todos estes acontecimentos sobrenaturais que seguiam aqueles apóstolos, aqueles discípulos, era confirmada a obra de Deus, o Evangelho de Cristo. E o Evangelho crescia e se fortalecia, alcançando vidas. E aquelas pessoas abandonavam a escuridão, abandonavam as trevas, porque aquele Evangelho poderoso tinha o poder de abrir os olhos espirituais daquelas pessoas. E aqueles que eram envolvidos com artes mágicas, ou seja, envolvidos com o engano das trevas, eles eram libertos do seu engano. Era o Evangelho de Cristo lançando por terra todas as artimanhas do inimigo e verdadeiramente libertando pessoas, libertando e salvando. O que nós vemos aqui no versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
Olha que maravilha. Quando é Evangelho de Cristo, queridos, quando é verdadeiramente o Senhor fazendo através de nós com seu Espírito Santo, é assim. É rápido que cresce, é rápido que toma forma, é rápido que liberta, é rápido que cura, é rápido que sara. E é rápido, queridos, que salva e prepara para a pessoa chegar ao reino, no reino celestial do Pai. Que palavra maravilhosa, queridos. Não podemos ir mais adiante com esta palavra, porque o nosso vídeo já vai dividir de novo. Mas, queridos, é esta mensagem desta noite. Deus está nos chamando para levar adiante este evangelho. O evangelho poderoso do reino espiritual. Deus está nos convidando para pôr em prática o grande avivamento espiritual em que Deus quer agir da mesma maneira em que ele agiu através de Jesus e através dos discípulos. Deus está nos chamando, queridos, para nos levantar e nos usarmos neste tempo, no fim dos tempos. Deus está proclamando o grande avivamento espiritual em que este mesmo evangelho de prodígios e maravilhas será trazido de novo e de maneira repentina sobre a face da terra. Você precisa entrar para este grande exército que Deus está convidando, que Deus está chamando. Para isso você precisa se entregar de corpo, alma e espírito, para Deus trabalhar em você, limpando, purificando e tornando apto para ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, para que este mesmo evangelho de Jesus seja disseminado nesta nossa época, com os mesmos sinais, prodígios e maravilhas. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais este culto, agradecendo por esta palavra, agradecendo por este grande agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, meu Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigada pelo teu poder, pelo teu agir nas nossas vidas. Meu Pai querido e santo, que esta palavra entre em nós, habite em nós, no nosso espírito, nas nossas almas. Pai querido, para que esta conexão seja perfeita entre nós e Ti no Espírito, meu Pai, para que nós possamos ser usados por Ti segundo a Tua vontade e tenhamos esta mesma condição de promovermos os mesmos sinais, prodígios e maravilha que Tu promovestes com Teu Espírito Santo através dos apóstolos. Meu Pai, muito obrigada. E que esta palavra possa alcançar vidas, alcançar almas, alcançar a quantidade necessária que Tu queres, meu Pai, para que este avivamento venha a ser levado sobre a face desta terra. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Jesus Santo, nos abençoe e nos guarda. Faz toda esta obra nas nossas vidas. Chama Jesus, chama para Ti, convida Jesus querido. Toca nos corações, Jesus, para que haja grande interesse nas pessoas de se voltar para Ti, a se entregarem profundamente como fez Paulo, como fez os apóstolos e discípulos, que se entregarem em obediência, ó Jesus querido, para ser usados por Ti nesta última hora. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Fica conosco, nos guardando, e que esta palavra tenha este efeito para o qual ela foi enviada até nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Querido, se você achar destes vídeos, são 2. Se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. Nosso material é fraco ainda, mas o Senhor está fazendo a sua obra. E, queridos, estamos precisando de inscritos, porque o Senhor nos mandou que nós venhamos a fazer estes cultos ao vivo, através de lives. Mas para isso nós precisamos de pelo menos 50 inscritos. E como o canal está no início, é tudo muito novo. Se você sentir no seu coração, se inscreva neste canal, para que esta obra seja levada adiante, seja um chamado de Deus
E já vá participando, queridos, já vá se integrando e trabalhando para o Senhor. Ore por nós, queridos, ore pelo nosso ministério e por todos os demais que estão sendo usados por Deus neste último tempo, para levar sobre a face da terra este grande avivamento espiritual. Queridos, se você sentir de Deus, nos ajude com a sua oração, nos ajude com a sua inscrição, faça parte deste ministério, Igreja Pentecostal Primitiva, o Evangelho do Reino para as Nações. Mas se o Senhor lhe enviar para outro ministério, se você se achar devidamente direcionado pelo Espírito Santo, vá, de modo que você se entregue para Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador, se você ainda não aceitou, e buscando algo mais profundo com Deus, entrando nas profundezas de Deus a cada dia, para que você tenha condição de ser usado por Deus. Glória a Deus e aleluia. Nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.